Na aula de hoje, trarei aí uma introdução sobre a diabetes, explicando um pouco sobre as diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2, também diabetes gestacional, as complicações que essa condição pode trazer à sua vida, além de formas de diagnóstico e tratamento sobre a diabetes. Posteriormente, na parte 2 dessa aula, nós iremos tratar sobre o exercício físico como forma de tratamento não farmacológico aí dessa condição, ok? Então vamos lá trazer alguns conceitos aí que são importantes para esclarecer e nos dar aí mais tranquilidade para tratar, né, a diabetes. Olha lá, pessoal, primeira coisa que a gente vai informar aqui, o que seria a diabetes? A diabetes, em termos gerais, ela está associada ao alto índice de glicemia no sangue. E é uma condição, pessoal, que a gente chama de condição hiperglicêmica, ou seja, hiperglicemia, né? E não é um episódio esporádico. Por exemplo, eu como muito, né? Vou ingerir muito carboidrato ou muito açúcar, uma torta doce e de repente os níveis de açúcar sobem muito no sangue. Não está muito ligado a isso não, porque um estado hiperglicêmico agudo ou esporádico é relativamente comum, né? Mas a diabetes, pessoal, esse estado é crônico. Ele costuma apresentar em uma pessoa com diabetes, de repente ela está 2 horas com a hiperglicemia elevada no sangue, passa para 4 horas, 6 horas, de repente ela está 10 horas com essa glicemia alterada no sangue. E isso sim é uma condição que ela não é favorável para a sua condição de saúde. Então a diabetes ela está relacionada a um estado hiperglicêmico no sangue, né? E esse nome, né, diabetes mellitus, pessoal, ela é interessante que no início da doença, olha só, o diabetes ele está associado ao sifão aberto, ou seja, porque urinamos muito, e o mellitus ao doce, né? Urinamos muito doce. E o nome ele veio do entendimento da doença, né? No início desse entendimento da doença, onde nós percebemos que as pessoas elas urinavam demais e aonde essas pessoas urinavam, acumulava-se formiga naquele local, né? Então é interessante que nós evoluímos na forma também de diagnóstico de diabetes e hoje a gente encontra como diagnóstico a alta taxa de açúcar, de glicose no sangue. E lá na frente a gente vai falar nessas formas de diagnóstico, pessoal. E ela pode ser dividida então em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Existem também subdivisões, pessoal. Na diabetes tipo 1, a gente pode dividir entre tipo 1A, tipo 1B e também outras condições. Estima-se aí até mais de 5 diagnósticos diferentes de diabetes. Porém, a gente vai tratar dos mais comuns aqui, os que não são considerados raros, e fazer um pouco dessas diferenças entre cada condição. E vamos lá, falando de diabetes tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1, pessoal, o pâncreas ele não está liberando insulina. Ela está associada a essa não liberação do pâncreas de insulina. Diferente da diabetes tipo 2, que o pâncreas ele até libera, mas nós temos um problema na absorção dessa insulina pelas células, né? E a tipo 2 ela é conhecida como mais fácil de ser tratável, já que o pâncreas ele produz a insulina, né? Então os medicamentos via oral e atividade física, dependendo da condição do sujeito, ele pode resolver. Já a tipo 1 torna as pessoas do que a gente chama de insulino-dependente, porque já que o pâncreas não produz a insulina, eles dependem de uma fonte externa de insulina. Então vamos lá, a diabetes tipo 1, ela está associada a uma destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando a deficiência completa na produção da insulina. A insulina é um hormônio que ele é secretado pelo pâncreas, que controla o nível de glicose no sangue. Então, se a insulina funciona como uma chavinha, né, como uma chave para a glicose ela entrar nas células, então consequentemente, né, ser usada como fonte de energia. Então, se o pâncreas ele não produz a insulina, nós temos um problema e esse problema é a diabetes tipo 1. Olha lá, a hiperglicemia da diabetes tipo 1, ela existe porque então as células do pâncreas elas foram destruídas.
e ela está associada a uma condição genética, e estima-se que 5 a 10% dos casos de diabetes são diabetes tipo 1, ou seja, a minoria, né? E isso é uma estimativa positiva, pessoal, porque a diabetes tipo 2, que ela afeta a maioria das pessoas, a gente sabe que existem condições de fatores ambientais externos que nós podemos controlar para evitar essa condição. E da diabetes tipo 1, pessoal, como eu falei anteriormente, né, existe a classificação de tipo 1A, tipo 1B, mas nós não dividimos tanto, porque a forma de tratamento e as complicações que esse tipo de diabetes elas traz são as mesmas, ok? Então, falando um pouco de diabetes tipo 2, ela afeta 90 a 95% dos casos e ela caracteriza por defeitos na ação e secreção da insulina, o que chamamos de resistência à insulina. Então, diferente da diabetes tipo 1, que o pâncreas ela é uma destruição das células beta-pancreáticas e não se produz insulina, na diabetes tipo 2 até se produz insulina. Só que temos um defeito na ação, ou seja, na entrada da absorção das células, ok? Então, já é um defeito na ação. Ok, e as duas condições, elas estão associadas a uma hiperglicemia crônica, a várias horas do dia, e circular no nosso sangue uma taxa de glicose muito grande, né? Por defeito da resistência à insulina. Então, olha lá, pessoal, essa diabetes tipo 2, ela não é genética, é um problema altamente associado à composição corporal. Se acumulamos muito gordura no fígado, nós liberamos muitas citocinas inflamatórias e que interferem na sinalização à insulina. E a pesquisa de Albert de 2004, pessoal, vai falar que nós estamos educando cada vez pior nossas crianças, porque o índice de diabetes infantil, ele tem crescido muito ultimamente, né? Então, ligada a fatores ambientais, ou seja, mau hábitos de vida, sedentarismo, falta de atividade física, e inclusive quando nós falamos de diabetes gestacional, uma má gestão da nossa gestação, da gestação da mulher também é fator aí, porta de entradas para o desenvolvimento da diabetes infantil. E puxando esse assunto para diabetes gestacional, pessoal, na gestação nós temos um aumento pela própria placenta da produção de hormônios que inibem e diminuem a sensibilidade à insulina, o que produz hormônios que dificultam a entrada da glicose nas células. E no caso da gestação, geralmente ele é transitório. Após ter o filho, essa diabetes gestacional ela desaparece. Estima-se que 1 a 14% das gestantes ela apresentam esse quadro de diabetes gestacional. Quando, após a gestação, a diabetes ela não desaparece, então temos um quadro aí de diabetes tipo 2, que o pâncreas ele produz a insulina, mas nós temos um defeito na ação, né? Nessa regulação da entrada da insulina nas células. E quais as complicações que ser diabético, que estar diabético, ele pode acometer na nossa vida, pessoal? Nós temos dois tipos e dividimos aí as complicações entre agudas e crônicas. E falando um pouco das complicações agudas, nós temos a hipoglicemia, que seria a baixa glicose na célula, temos a cetoacidose, ligada aí aos hábitos cetônicos, né? A gente identifica quando o hábito está cetônico, e a hiperglicemia também. Vamos tratar um pouquinho de cada aqui, de maneira bem breve. E as crônicas, o que nós podemos chamar de complicações mais graves seria complicações macrovasculares ligadas ao infarto e AVC. Mas também temos complicações microvasculares ligadas à retinopatia, nefropatia, neuropatia, ok? E olha lá, as complicações agudas, pessoal, falando da hipoglicemia, se nós temos um aparelhinho como esse aqui que testa a glicose casual, nós fazemos um furinho no dedo e de repente nós identificamos que a nossa glicemia ela está a 70 miligramas por decilitro, abaixo disso, e chegando aí a estágios de 30 miligramas por decilitro, nós podemos já falar que pode estar associado a uma hipoglicemia grave. É um efeito agudo
ela geralmente ele acontece em pessoas de diabetes tipo 1 que não produzem insulina no pâncreas, né? E por isso a importância de ter um glicosímetro para a gente associar essa hipoglicemia. Se a gente lida com treinamento físico, então, uma pessoa diabetes tipo 1, ou então uma pessoa que não tem um bom controle de diabetes, é fundamental a gente fazer um teste de glicose antes. Sem contar, pessoal, que se a pessoa ela chega com 70 miligramas por decilitro abaixo, atividades de alta intensidade elas não são recomendadas. Então, no treinamento físico, por exemplo, o treinamento ele vai precisar de ser adaptado. Geralmente, aí, pegarmos protocolos de jejum intermitente, né? Protocolos aí que vão trabalhar com baixa intensidade para que essa pessoa consiga treinar. Casos mais graves de hipoglicemia, sem dúvida, não iniciar a prática da atividade física, né? E recomendar ao médico. E o seu personal trainer também, andar com um saquinho de açúcar é sempre importante se você tem um aluno que tem diabetes, para responder a quadros hipoglicêmicos, né? E uma hipoglicemia, o que ela vai causar? Tontura, vista embaçada, desmaio, né? E caso o seu aluno ele vai ter uma hipoglicemia, como a gente pode mensurar aí como táticas de primeiros socorros, né, pessoal? Além de colocar o açúcar no sangue, né? Andar com uma balinha ou açúcar para misturar ali na água, beber rapidinho para elevar os níveis de glicose no sangue. Deita seu aluno, coloca os pés dele acima aí numa bola, por exemplo, para que o sangue ele circule e ele volte, oxigene melhor essa região aí de membros superiores, do cérebro, até que o estado volte ao normal do seu aluno, ok? Outra complicação aguda, que é muito comum e também geralmente associada a diabetes tipo 1, seria a cetoacidose diabética. Olha lá, esse problema ele ocorre quando não há insulina suficiente no corpo. Pode ser desencadeado por uma infecção ou outras doenças. Os sintomas incluem sede, micção frequente, náuseas, dor abdominal, fraqueza, hálito cetônico, um odor característico similar a frutas envelhecidas, pessoal, e confusão mental. Pode ser necessário submeter a um tratamento hospitalar para repor líquido e eletrólitos e uma terapia com insulina. Então, caso apresenta a cetoacidose, que é uma complicação aguda da diabetes, geralmente diabetes tipo 1, a gente precisa de encaminhar o médico, né? E também, se nós temos um glicosímetro, nós identificamos um aluno aí ao início do treinamento, podendo chegar aí até 400 a 800 decilitros aí, e já vetamos a atividade física e encaminhamos esse aluno ao médico. E outro quadro que é comum de forma aguda seria a hiperglicemia hiperosmolar. Já esse tipo de quadro ocorre em alunos aí com diabetes tipo 2. É mais comum em alunos de diabetes tipo 2. O estado hiperglicêmico homeosmolar é uma condição caracterizada por hipoglicemia grave. Hiperglicemia grave, pessoal. Desidratação extrema e hiperosmolaridade do plasma, ou seja, o sangue muito concentrado, né? Consequentemente, alterações em nível de consciência. Mesma coisa, pessoal, um glicosímetro, um teste de glicose casual pode se associar, te auxiliar muito nesses momentos, né? Então, um aluno diabético é fundamental que ele tenha o controle da diabetes dele, que ele faça o uso correto ou do tratamento oral, né, de comprimido oral, de acordo com o que o médico dele vai prescrever, ou se ele é insulinodependente, o uso da insulina, e tendo também o controle da glicose ao longo do dia e no pré-treino, ok? E vamos lá, pessoal, falando um pouco de complicações crônicas agora, né? Vamos pegar aqui as complicações crônicas que a gente coloca aí como as mais graves. Olha, quando eu tenho um aumento crônico da glicose no sangue, ou seja, ela não está lá meia hora, uma hora alterada, ela está 6, 7 horas alterada no sangue. Essa hiperglicemia, ela gera danos às paredes dos vasos sanguíneos, que pode levar à formação de placas e, consequentemente, gera uma obstrução desse fluxo sanguíneo e apresentam os quadros aí que nós chamamos de infarto, AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Então, a diabetes
quando associada à causa crônica, ela está associada aí de forma mais grave ao infarto ou ao AVC, que levam à morte ou pode levar também a sequelas graves, né? Existem outros quadros crônicos, a neuropatia, também disfunção erétil, né? Pela mesma questão do acúmulo de placas heteromas, né, pessoal, que vai acumulando aí e para de circular os vasos, o sangue deixa de circular bem nessa região. Porém, quando a gente fala de causas crônicas graves, a gente associadas à mortalidade, o AVC, o infarto, estão associados aí à diabetes. Hipertensão também é comum, né, pessoal, a dar para essas pessoas que são diabéticas. E o diagnóstico? O diagnóstico, ele é algo que é um pouco complicado. Em qual sentido? O Brasil hoje, ele é o 5º país no mundo com maior índice de diabetes. E quase 10% da população nossa hoje, ela é diabética. Temos 476 milhões, né? Em 2006, isso era 7,1%. Só aumenta. A cada 4 pessoas, uma hoje, ela é considerada pré-diabética. E quando falamos em diagnóstico, principalmente falando em lugares, né, que são responsáveis por cuidar da saúde da população, como é um estúdio de personal trainer, nós examinarmos um teste de glicose casual é fundamental. Eu, aqui na minha prática, numa avaliação física, já identifiquei vários dos meus alunos, né, que seriam meus alunos pré-diabéticos. E também, como nós aqui no estúdio temos uma prática de reavaliação física de 4 em 4 meses, muitas vezes aquele aluno que teve um descontrole grande na alimentação, a gente identifica como pré-diabético. E uma forma que eu acabo utilizando eu identifiquei a primeira vez pré-diabético, eu faço o exame depois no outro treino, tem um laudo aí de 3 exames em constância, aferindo aí a pré-diabetes desse sujeito. Tento fazer com que seja nas mesmas horas do dia, né? E caso apresente esse estágio de pré-diabetes ou até diabetes, né, pessoal, a gente vai encaminhar uma cartinha para o médico falando lá, olha, um aluno tal apresentou o estado de pré-diabetes que mais de 3 vezes na mesma hora do dia. E o teste de glicose casual é um teste tranquilo de fazer. Olha só, numa avaliação física, a gente tem esse aparelhinho aqui, colocamos a agulha nesse dispositivo, que é para a gente apertar e furar o dedo do nosso aluno, e colocamos então essas tirinhas, né, no nosso aparelho de glicose e marcamos aí, pessoal, se nós tivermos aí como parâmetro até 140, ok, o aluno apresenta níveis normais de glicose no sangue. É diferente do glicose em jejum, tá? Que os parâmetros vão até 100. Quando a gente está de 140 a 200, significa que a gente está num estágio de pré-diabetes. E acima de 200, um estado de diabetes. Então, é um exame bem simples, que ele é feito aí chega a 30 segundos, pessoal. A gente faz um exame desse aqui, nós podemos identificar e de forma, né, precoce, um aluno que pode desenvolver diabetes, né? Principalmente se esse aluno ele já tem um histórico familiar de diabetes na família, ou ele apresenta aí o percentual de gordura elevado na região abdominal, ele pode ter tendências, né? Então é importante a gente fazer esse diagnóstico e ter esse acompanhamento para a gente evitar futuras complicações. E de forma mais específica, existem, né, formas que o médico vai indicar para você descobrir a sua diabetes. Tem o exame de glicemia em jejum, que os parâmetros são diferentes desse de parâmetros de glicose casual que eu trouxe para vocês agora, que se a pessoa ela estiver acima de 100, ele já é considerado pré-diabético. A pessoa ela passa um tempo em jejum e na primeira hora do dia lá ela vai fazer o exame de sangue. Acima de 126, a pessoa já é diabético no exame de glicemia em jejum. Mas tem alguns problemas de diagnóstico, por exemplo, se você comeu mal, se você não teve um controle da alimentação adequado, não fez o jejum da forma que ele deveria ter sido feita, aí o exame ele não é tão fidedigno.
O exame, que é o teste de tolerância à glicose, ele é um exame interessante que você chega, faz um jejum na clínica, você toma uma garrafa lotada de carboidrato, né? O açúcar, e antes de dar o carboidrato, ele vê o sangue dos níveis de glicose como estão. Depois, após tomar o carboidrato, confere novamente. E daqui a 30 minutos deve acontecer que sua glicose ela subir e também sua insulina, que depois deve cair. Ou seja, subir e cair. Se você é diabético tipo 1, sua glicemia ela sobe, mas a glicose não. Se você é diabético tipo 2, vai subir a glicemia e a insulina, mas apesar disso, a glicemia não cai. Isso quer dizer que você libera a insulina pelo pâncreas e ela não funciona. Então esse aí é o teste de tolerância à glicose. E um outro teste que ele tem alto padrão de confiabilidade, porque dura mais de 3 meses, o diagnóstico, é o teste de hemoglobina glicada. Falando um pouquinho desse teste para vocês entenderem, a glicose ela cai no sangue e ela fica circulando, certo? Algumas vão entrar nas células, mas se não entrar, ela irá se juntar à hemoglobina. Então, naturalmente, tem um percentual de hemoglobina que está unida à glicose. A gente fala que ela está glicada, né? Se não tivermos uma boa absorção, esse percentual sobe em torno, acima aí, de 5,7%. Então, o bacana, né, como eu disse, é que o exame de hemoglobina glicada fica no sangue durante 3 meses, então ele é muito fidedigno e é interessante com os nossos alunos diabéticos, nós temos um acompanhamento de 10 a 12 semanas da hemoglobina glicada para ver se a gente está tendo uma boa resposta em relação ao treinamento. Então, esses são formas de diagnosticar o diabetes, que o seu médico ele vai te encaminhar e se você é diabético, o exame de glicose casual é fundamental. E se você é um personal trainer e lida com um aluno diabético, principalmente aqueles alunos que estão tendo as suas primeiras experiências com a diabetes, é fundamental um controle dessa glicose no pré-treino, tá? E olha lá, tratamento do diabetes, pessoal. Existem as medidas medicamentosas que o seu médico ele vai orientar. Dessas medidas medicamentosas existe o agente antidiabéticos orais, que geralmente eles são dados para as pessoas que têm diabetes tipo 2, em casos mais brandos, mais tranquilos, né? E a insulinoterapia, que geralmente ela já de cara ela é feito o tratamento das pessoas que têm diabetes tipo 1, né? Por não produzir a insulina no sangue, no pâncreas, tá? Então, existem essas duas formas de tratamento medicamentosa e, para além dessas formas de tratamento, o exercício físico, ele é hoje um tratamento para diabetes que está associado, ou seja, mesmo que você faça o tratamento medicamentoso, é quase que obrigatório, né, fazer atividade física. Então, se você é pré-diabético, pode vir a desenvolver o diabetes, ou você tem diabetes, é fundamental a mudança do estilo de vida. E essa mudança do estilo de vida está associado ao treinamento físico e à alimentação saudável, que uma nutricionista pode te orientar. E para finalizar essa pequena apresentação e para nós passarmos para uma outra agora, que a gente vai tratar mais especificamente do que diz respeito ao exercício físico, vamos trazer um conceito que ele é muito importante para a gente mudar a percepção das pessoas do tratamento clínico da diabetes, pessoal. Não é atividade física, a atividade física em si, ela não ajuda o diabético. O que ajuda o diabético é o treinamento físico, ou é exercício físico. Atividade física, a gente traz um conceito de algo não metrado. Por exemplo, existe muita pessoa, ela sai do consultório médico, o médico vai falar, vai fazer atividade física, vai caminhar. Não é bem por aí. A atividade física, quando ela não é regrada, ela não surte impacto, por exemplo, na hemoglobina glicada, ela não surte impacto na sensibilidade à insulina. A atividade física, para ela surtir impacto, ela precisa de ser planejada com o conceito de treinamento físico. Não é qualquer tipo de corrida que funciona, não é simplesmente sair andando que vai funcionar, né? Se a gente pensa no tratamento de diabetes de forma clínica, nós precisamos mensurar a porcentagem de trabalho, né? De acordo com o que os periódicos eles vão indicar para a gente.
E também no treinamento de força, na musculação, que é uma excelente forma aí de tratamento da diabetes, precisamos mensurar a carga de trabalho. Então, quando nós fazemos um teste preditivo de carga, nós descobrimos aí o seu 100% em cada aparelho. A partir daí, prescrevemos protocolos de 60, 70, 80, 90%, né, da sua carga máxima para criar adaptações fisiológicas. E são essas adaptações que serão responsáveis por melhorar a sua hemoglobina glicada. Então, para a próxima aula, vamos falar mais específico sobre agora aqui, ó, o que a gente precisa de fazer no salão de musculação, tá bom? Então, espero que tenha contribuído aí essa pequena apresentação para a gente iniciar essa fala aí sobre diabetes e você entender um contexto mais geral sobre essa condição. Um abraço!